A paz do Senhor, boa noite, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos discorrer aí um pouquinho a palavra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, onde através da vida de Eliseu, o povo de Israel fica livre da guerra, dos ataques dos soldados sírios, né? O rei da Síria, ele tenta atacar o povo de Israel por várias vezes, de diversas formas, e não consegue. E daí ele fica encucado, né? Ele reúne as autoridades sírias e ele pergunta, né? Quem de vocês é o meu traidor? Quem de vocês está traindo o povo? Porque toda vez que eu vou entrar em ataque contra o povo de Israel, eu não consigo, porque eles fogem. Então, com as minhas palavras, né? Eles sabem do plano, né? Então, existe um traidor entre nós que está entregando o plano, né? E as autoridades dão a conhecer ao rei sírio que não há traidor algum entre eles. É um homem, um profeta, que está no meio do povo de Israel, que se chama Eliseu, que toda vez que ele vai atacar o povo de Israel, ele dá a conhecer o plano para o rei de Israel, e o rei de Israel acaba se livrando do ataque. E daí ele fala assim, então vá procurá-lo, né, para que a gente prenda-o e a gente consiga vencer essa batalha contra o povo de Israel. E aí eles falam, o profeta Eliseu está em Dotã, né, na cidade de Dotã, e daí ele manda carros, soldados, cavalos, cavaleiros atrás do povo não, perdão, atrás de um único homem, que era o profeta Eliseu, para que ele fosse preso, para que o plano que ele fosse fazer fizesse com sucesso, né, dessa vez. E aqui tem vamos entrar um parênteses. Toda vez que nós nos colocamos na brecha para orarmos, para intercedermos por uma causa, por alguém, né, que chega aos nossos ouvidos, um pedido de oração, um pedido de jejum, um pedido de me ajuda na minha batalha, né? Porque nós temos que orar uns pelos outros, né? Isso é ser igreja, né? Isso é amar o próximo. E muitas vezes nós estamos em guerra, em batalha, por alguém, né? Por alguma família. Nós entramos ali com jejum, com oração, buscando para que o Senhor venha com provisão, com providência, né? Para resolver, né, a causa, né, que chegou aos nossos ouvidos, né? E aí, não é a gente que está vivendo a batalha. Você percebe que Eliseu, ele não ia para a guerra, ele não ia guerrear, mas ele dava, né, as palavras que o Senhor revelava para ele em profecia ao rei de Israel, para que o povo se livrasse. Então, muitas das vezes, não somos nós que estamos enfrentando, né, a guerra, mas nós nos levantamos como instrumentos nas mãos do Senhor para sermos usados para guerrear junto dessa situação que chegou aos ouvidos nossos, né? E tá junto ali na oração, tá junto ali na intercessão, para que se consiga o milagre, para que se consiga a solução. E daí a gente vê que o rei da Síria, ele não manda novamente os soldados irem atrás do povo de Israel. Ele manda que todo o exército dele vá atrás de um único homem, atrás daquele que está de pé. E muitas vezes nós somos os únicos, às vezes, de pé, que estamos em alguma causa, e nós somos atacados. Espiritualmente falando, nós somos atacados, né,
por guerras espirituais, batalhas espirituais, que só o sangue do Cordeiro para nos livrar. E eu não preciso. E veja bem, não sou eu quem estou dentro da batalha, não sou eu que estou lá na luta, né, como o povo de Israel, mas eu sou um canal de instrumento para que o Senhor, através de mim, da minha oração, do meu jejum, quem vai para a batalha consiga vencer a guerra, né? Então, quando eu tenho essa ação de intercessão, eu chamo a atenção do inimigo. E o inimigo, com fúria, ele vem para querer me matar, querer acabar com os planos, para que o plano que ele fez contra aquela causa, contra aquela família, contra aquela pessoa, se conclua, né? E aí a gente vai discorrendo o texto, a gente vai vendo que quando eles chegam na cidade de Dotã, o seu moço que anda com Eliseu, ele acorda mais cedo e ele vê que está chegando vários soldados, vários cavalos. Ele vai até Eliseu e ele pergunta: e aí, meu senhor, o que faremos agora? Ele fala: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu fala uma coisa tremenda. Ele fala: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. E ele faz uma oração e pede para que o Senhor abra os olhos do moço dele para que ele veja. E quando ele abre os olhos, ele vê que ao redor de Eliseu estão ali carros de fogo e soldados, né? E Eliseu faz uma oração. Ele pede para que Deus fira com cegueira os soldados do povo sírio. E Deus fere. Eles ficam cegos. E aí ele começa a direcionar os soldados sírios, né, todo aquela frota, né, que foi designada para matá-lo, ele começa a direcioná-los para Samaria. E daí eles cegos, eles vão ao som da voz de Eliseu, que Eliseu fala: o homem que vocês procuram não estão aqui, mas eu vou guiá-los até ele. E daí o povo, né, o soldado segue a voz de Eliseu e vai, né, seguindo. E quando chega no centro ali da cidade de Samaria, ele ora novamente e ele fala: Senhor, pode abrir os olhos, né, dos soldados. E quando ele abre os olhos dos soldados, eles veem que eles são na cidade de Samaria. E daí o rei de Israel fala: é para que eu fira eles? É para que mande matá-los? E o profeta Eliseu fala: não. Somente aqueles que fizeram prisioneiros, o Senhor pode mandar ferir com a tua espada. Mas aqueles que não, serve pão e água para eles e manda eles voltarem, né, para o seu Senhor. Então, nós vemos que o Senhor, ele revela para o profeta todas as vezes que o povo e dos sírios iam atacar o povo de Israel, e o povo de Israel se livrava. Então, gente, todas as vezes que nós nos levantamos como instrumentos e vasos usados na mão do Senhor contra alguma causa, nós chamamos a atenção do inimigo, né? E nós começamos a enfrentar batalhas espirituais. Mas nós não podemos desistir por conta disso. Nós estamos aqui para fazer a boa vontade e perfeita, agradável vontade de Deus, né? A boa e perfeita, agradável vontade do Senhor, né? Que é sermos usados como vasos na mão do oleiro, né? E nós estamos aqui como suportes uns dos outros para nos ajudarmos em oração, em jejum, nas batalhas, né? Assim como nós somos ajudados, nós temos que estar prontos também para ajudar, né? E aí, só que aí o foco vem para nós, né? Você vê que Eliseu não ia participar da batalha, ele não estava no campo de batalha em si, guerreando,
mas ele era um profeta, ele falava com Deus, né? Deus falava com ele, dava revelação para ele. Então, um só homem fez a diferença naquela guerra, né? E chamou a atenção, e Satanás queria matá-lo, né? Satanás não, perdão, o rei dos sírios queria matá-lo, e Satanás quer nos matar porque nós estamos interferindo no plano dele contra aquela pessoa, contra aquela família, contra aquela causa que a gente começou a orar, que a gente começou a interceder. E o enredo se fecha maravilhosamente bem, porque no final de tudo, os inimigos ainda acabam sendo servidos por um banquete do rei de Israel, e aí volta para casa, e depois desse dia, nunca mais os sírios, né, o povo sírio entrou em guerra com o povo de Israel. Essa vez foi a última vez que o rei da Síria manda atacar ali, não manda nem atacar o povo, né? Ele mandou atacar Eliseu. Então, por conta dessa situação que acontece, nunca mais o povo sírio entrou em guerra com o povo de Israel. Então, fica a dica aí para você que não sabe, ou para você que precisa de uma palavra de fortalecimento. Se você se colocou na brecha como instrumento do Senhor, um vaso do Senhor, para se levantar e orar e buscar e jejuar e colocar aí a sua face, buscando ao Senhor para uma cura, para algum milagre, para alguma família, para algum amigo, para alguma causa, para alguém. Se vier guerras, se vier batalhas espirituais, e isso acontece, às vezes nós ficamos até enfermos, né, fisicamente, né, por conta de que a gente se colocou na brecha ali, nós não venhamos a desistir, né, nós venhamos aí nos fortalecer com essa palavra, que às vezes, irmãos, nós estamos orando por uma causa que a pessoa que está passando por essa causa, ela já até desistiu, né? Mas de tão cansado que tá. Mas nós estamos de pé. Às vezes é um só que está de pé. E esse ele faz a diferença. Ele consegue chamar a atenção do Senhor. Ele consegue buscar livramento através ali da sua intercessão para aquela pessoa, para aquela causa, para aquela família, entendeu? Então, que essa palavra venha como uma palavra de alívio, de consolo, que se você está enfrentando alguma guerra espiritual, alguma batalha espiritual aí forte, né? Porque você se colocou na brecha por alguém, que você seja fortalecido nesta noite, porque vou falar como o profeta Eliseu fala para o seu moço: não temas, maior é o que está com a gente do que o que está no mundo. Então, que a gente se firme, porque fácil não é, eu digo por vivência mesmo. Quando a gente se coloca na brecha para jejuar, para orar, quando a gente se levanta, quando a gente derrama ali a nossa força para buscar por uma causa, às vezes, que não tem mais solução, para buscar por causas impossíveis, para buscar por batalhas que já estão, que o inimigo falou, acabou, né? Eu consegui, né? E que chama a atenção do inimigo, o inimigo com fúria vem atacar as nossas vidas, atacar, né? A nossa vida. Nós continuamos de pé, continuamos orando, continuamos ali firmes e constantes, porque assim como o Senhor foi com o povo de Israel, não uma, não duas vezes, mas diversas vezes, livrando-os das mãos dos sírios, o Senhor também vai ser com esta causa, o Senhor também vai ser com esta família, o Senhor também vai ser com esta pessoa que você tem buscado e tem orado. Tá bom? Então, que essa palavra venha com fortalecimento, venha com
bálsamo para o seu coração. Em nome de Jesus, como veio para mim, para o meu coração, para minha vida. Que a gente continue sendo suporte, né? A palavra do Senhor fala, suportai-vos uns aos outros, né? Em oração, em amor, né? Não é, eu vou suportar porque eu tenho que te suportar, eu preciso, não é nesse sentido que o Senhor fala, mas é no sentido de suporte mesmo, de ser um suporte para aquela pessoa, né? Então, que nós possamos continuar sendo suportes uns dos outros em amor, para que a gente consiga vencer as batalhas desta vida aqui, tá bom? Então, fica essa palavra para você, que ela consiga aí fluir rios de água viva no seu coração e que você receba em nome do Senhor Jesus, tá bem? É sempre um prazer estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe. Beijo no coração.